Fala galera, tudo bem? Como é que vocês estão? Tô passando aqui pra gente bater um papo e falar um pouco sobre a minha nona maratona, a SP City, né, que eu corri no dia 27 de julho de 2025. Foi minha nona maratona e a quinta SP City que eu corro. E ontem foi um dia muito diferente, foi um dia muito atípico, foi uma prova a prova é difícil, né? Eu sempre falo para as pessoas que não existe, as provas não são iguais, né? É o mesmo trecho, é a mesma organização, mas quando você vai correr, todas as provas são diferentes. Elas nunca são iguais às outras, elas nunca são iguais. Você já pode ter corrido ela 10 vezes, mas quando você vai correr de novo, ela sempre parece que tem algo diferente. E ontem eu senti um clima muito diferente, teve várias fases dessa prova. A primeira parte foi na largada, a gente passou ali perto do Minhocão, e aí no Minhocão tinha um cara que ele começou a gritar: esquerda livre, esquerda livre, esquerda livre, vamos correr, vamos correr. E aí bastou um cara gritar assim: vai pra elite, seu porra, sai daqui. E aí surgiu uma onda de xingamento, uma onda de palavrões, uma onda de querer agredir o cara só porque ele passou pela esquerda gritando que era esquerda livre. Eu nunca tinha visto tanta intolerância numa prova de rua, e olha que eu corro já fazem 9 anos, eu nunca tinha visto isso. A galera queria porque queria bater no cara porque o cara falou esquerda livre. A prova, você corre para desestressar, você corre para competir com você corre para dar o seu melhor. Agora, querer agredir o outro, eu nunca tinha visto. Outra coisa que eu vi demais na prova, muita gente caindo. Acho que eu vi quase 100 pessoas, assim, vários trechos, alguém caindo, tropicando e caindo, chutando o chão e caindo. Tem vários fatores isso. Primeiro, vamos para a técnica. A pessoa não consegue levantar o joelho, fazer o exercício de movimento para poder levantar o joelho e o pé para não arrastar, para não chutar o chão. Isso acontece muito normalmente quando você está muito cansado, quando você tá desgastado, você começa a arrastar o pé e começa a chutar o chão. Então um dos fatores é isso. Outro fator que tinha muito, o trecho que a gente percorreu tinha muito buraco. A cidade de São Paulo tá esburacada, demais da conta, demais. Os trechos que a gente passou, Centro Velho, 23, Juscelino, Pinheiros, vários trechos muito esburacados. Então o que acontece? A pessoa sai num pique tão grande, numa disposição tão enorme de querer fazer a prova, que não consegue prestar atenção aonde você está. E o terceiro fator é não estar concentrado. Você não está se concentrando naquilo que você está fazendo. Fazer prova de rua não é simplesmente você sair. Você tem que prestar atenção, você tem que olhar, você nunca correu, ok, mas você tem que entender a dimensão de onde você está. Tem um termo que o meu amigo Robson usa, que eu gosto muito de falar, são as pessoas alegres, que são as pessoas, aquele cara que acha que vai ganhar a prova no primeiro 10 km, então o cara sai que nem um louco. Ontem mesmo eu tomei, acho que umas 4 cotoveladas. Os caras vêm, você tá ali passando, o cara vem, ele quer passar no meio de você, ele quer passar onde você tá. E a vantagem hoje é que eu tenho um corpo, mesmo com 51 anos, eu tenho um corpo hoje mais avantajado. Eu sou um cara mais forte do que eu era antes. Então, na hora que o cara encosta, eu já me protejo e o cara bate numa parede. Teve um que veio assim, eu já passei por isso na SP City do ano passado. O cara passou, ele abriu o bração, me deu a cotovelada, aí eu segurei, aí ele desequilibrou, eu segurei ele e falei pra ele, vamos, corre. E ontem a mesma coisa. Ontem o cara passou assim, ele me deu a cotovelada, ele me empurrou na realidade, aí na hora que ele me empurrou, ele viu que eu não saí do lugar, ele veio de novo. Aí eu diminuí a passada, quando eu diminuí a passada ele passou, quando ele passou eu segurei ele e falei, calma, vai devagar.
Então a gente encontra muito disso e a gente precisa ter essa percepção de entender aonde a gente está. E um outro fator que eu vi muito também ontem, as pessoas passando mal. Mas não era só por causa do clima, não sei nem se a pessoa tinha se alimentado ou não, mas uma coisa que me chamou muita atenção. Eram pessoas que nunca tinham corrido mais de 15 km, por exemplo, e estavam disputando prova de 21 e prova de 42. Eu acho muito louvável isso. O desafio, aquela vontade de desafiar, de fazer, eu acho louvável. Mas a gente precisa ter ponderações, a gente precisa ter equilíbrio nas nossas decisões, a gente precisa entender o que a gente está fazendo para a gente não sofrer. Teve um trecho de uma subida, de uma dos túneis, que o cara caiu lá em cima e saiu e rolou. E a galera gritando, segura, 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 segura. Por quê? Porque o cara, ele é fadigado. Quando eu passei por ele, ele tava branco, 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 branco. Aí, todo mundo socorrendo, porque uma coisa que tem na prova de rua também é a solidariedade. As pessoas caem, a gente levanta, vai lá, tá tudo bem, continua, é o desafio, como é que você tá? Então, todo mundo dá aquela paradinha para dar assistência. E aí, eu vi o cara branco, falei, e aí, como é que você tá? Já tinha umas pessoas, falei, e aí, como é que você tá? Tá tudo bem? E aí? Não, porra, é que eu tava acostumado a só correr na esteira. Aí quando eu vi isso, eu falei, não, beleza, toma uma água, se recupera, que você já tá no finalzinho, aí você continua. E aí eu passei os próximos quilômetros correndo, pensando naquilo que ele falou, eu só corria na esteira. Correr numa esteira é totalmente diferente de você correr na rua. A esteira, ela não tem buraco, ela não tem desequilíbrio. A esteira, ela obriga você a ser mais rápido do que você é. Quanto mais você aumenta o nível de velocidade, ela vai te obrigar a ser rápido. Então você vai ter que levantar as pernas, o joelho mais rápido para não chutar também um aparelho e cair. E aí você vai ter que exercitar essa força de rapidez. Agora, quando você está na rua, você não tem nada te impulsionando para ser rápido. Você que tem que ser rápido. E aí a gente acha que correr na esteira e correr na rua é a mesma coisa. Não são, é totalmente diferente. Por isso que a gente precisa entender aonde você está. Fazer prova de rua, correr 21, correr 42, você precisa ter um início, você precisa fazer algo para poder chegar nisso. Não é você correr 5, 10 e agora eu vou correr 42. Não vai, não dá certo, não é assim que funciona. Eu corro há 9 anos, eu tenho aqui meu livro, né, Rumo à Linha de Chegada, que eu escrevo a minha primeira maratona. A minha primeira maratona, ela foi em 2019, foi aqui, a própria Especite. Em 2019 eu corri em 5 horas e 36 minutos, num pace de 7,50. De 2019 para cá, eu já fiz 8 provas, 8 maratonas. 5 Especite e 4 maratonas de São Paulo. E todas elas são diferentes, e todas elas você tem que se preparar. Não é simplesmente falar, eu vou lá e faço. Não, porque você vai ocasionar duas coisas. Você pode ocasionar um acidente grave e você pode se machucar. E aí, se você se machuca, você se contunde, você fica mais tempo parado e você não consegue voltar a fazer o que você gosta. Então, ontem, eu vi muito na prova, né, no dia 27 de julho de 2025, eu vi muito disso. E me fez refletir várias coisas durante a prova. Eu terminei a prova ontem, acho que em 4 horas e 40. Eu fiz meus 30 quilômetros mais rápido da minha vida. Eu fiz 30 quilômetros em 2 horas e 40. E depois os outros 12... 3... Não. Eu fiz meus 30 quilômetros... É isso mesmo, fiz meus 30 km em 2 horas e 50, 32 quilômetros em 3 horas, e depois os outros 10 quilômetros eu diminuí bastante, que eu queria curtir, eu fiz em mais 1 hora e 20, deu 4 horas e 30, 4 horas e 40 eu fiz a prova. Mas me fez refletir bastante sobre tudo isso que eu falei para vocês, porque cuidar da saúde é você entender o que você está fazendo. Cuidar da saúde não é só
toma água. Cuidar da saúde não é só alimentação. Cuidar da saúde não é só ir no médico. Cuidar da saúde não é só ficar fazendo exercício. Não é só ir na academia, não é só... Cuidar da saúde é todo esse conjunto. Você precisa fazer tudo isso. Aí você começa a cuidar da sua saúde. E quando você vai colocar tudo isso que você está fazendo em prática, você precisa ter pelo menos um mínimo de noção do que você, aonde você está. A prova de ontem tinha 24 mil pessoas, 20 mil, 18 mil correndo 21 e o restante correndo 42. Então é muita gente, e é muita gente, cada um com o seu objetivo, cada um com a sua ideia, cada um com o seu propósito. Então ninguém tem o mesmo propósito que o outro, mas a gente precisa ter clareza do que a gente está fazendo, para não se prejudicar. Eu sou um cara que eu corro com muita cautela, muita cautela. Como eu nunca fui um cara para correr para tempo, meu objetivo é sempre cruzar a linha de chegada. Por isso que o meu livro chama Rumo à Linha de Chegada, né? Sempre para cruzar a linha de chegada. Então, eu uso muita cautela. Eu sou um cara, não sou um cara velocista, mas eu consigo fazer a prova rápido, mas sempre olhando, sempre tendo cuidado, sempre tendo a dimensão das coisas que estão acontecendo ao meu redor. E ontem eu vi, e nessa prova do dia 27 de julho de 2025, eu vi muita coisa que me chamou a atenção. E por isso que eu queria aqui compartilhar com vocês esse vídeo. E se você um dia quiser correr, quiser ter técnica, quiser fazer o seu primeiro 1 quilômetro, eu estou à sua disposição para que a gente possa realmente avançar junto nesse processo novo de corrida de rua. Tá bom? Beijo!